Saudações, primeiro ano! E aí, como vocês estão nessa reta final de ano letivo? Espero que vocês estejam ainda focados, né? Já está no finalzinho, sei que para muitos aí já vão estar livres aí logo no fim das provas bimestrais de quarto bimestre, outros ainda vão ter que correr atrás de alguns prejuízos devido ao um ano atípico, não é, gente? Então estamos aí na reta final também do nosso livro, estamos já no último módulo, no capítulo 22 de gases ideais. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gases ideais. E o que seria um gás ideal, professor? Como eu identifico um gás ideal? Existem gases ideais na natureza? Então, tudo isso nós vamos ver a partir de agora. Então, vamos lá, vamos iniciar a aula, ok? Então, o que seria um gás ideal? Como o próprio nome diz, é uma situação hipotética. Ah, pessoal, na natureza nós temos o comportamento de alguns gases pode até se assemelhar a um gás ideal, mas não é totalmente 100% ideal. Então, num gás ideal, né, primeiro a gente tem que saber o que é gás. Eita, o que é gás? Gás é um fluido. Nós vimos lá em hidrostática, né, que a gente estuda a água como um fluido, mas gás é um fluido e outros líquidos também, né? Então, o gás é um fluido, pessoal, que ele possui propriedades de ser comprimido e de sofrer expansão, de acordo com o recipiente, né? Como é um fluido, ele vai adquirir aí a forma do recipiente que o contém. Agora, um gás ideal, que também é conhecido como perfeito, é uma coisa específica. São fluidos hipotéticos, ou seja, vai ficar apenas nas ideias, né? E aí eles são utilizados aqui para a gente para facilitar o estudo de gases, principalmente com expressões matemáticas mais simples. A gente vai sair um pouco da complexidade dos estudos de gases, não é? Apenas tratando eles como gases ideais. Então, basicamente, né, um gás a baixa pressão, aí ele vai adquirir todo o volume do recipiente que o contém, né? E aí, de repente, aí vão ter algumas transformações que nós vamos ver aí o que ocorre nessas transformações. Antes disso, para gases, nós vamos estudar três variáveis: pressão, né, SI Pascal, temperatura, no SI, temperatura, escala Kelvin. Aqui a temperatura tem que ser absoluta. Tem que obrigatoriamente, pessoal, ser a temperatura da escala Kelvin. Nós não podemos mais trabalhar com graus Celsius e Fahrenheit, tá? Se vier em um dessas duas escalas, Celsius ou Fahrenheit, nós temos que fazer a conversão para a escala aí Kelvin, né? Lembrando que a maioria das questões podem vir aí com temperaturas em Celsius, mas é fácil, né? Temperatura em Celsius, né, para a temperatura em Kelvin, TK. Então é simples, TK vai ser igual a temperatura em Celsius mais 273. A maioria das questões aí já traz a temperatura pelo menos em graus Celsius, né? Dificilmente vem em Fahrenheit, mas pode vir. E aí, se vir, você também pode usar aquela outra relação que nós temos, né? Se a gente pegar aqui, ó, a temperatura em Celsius sobre 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Ou fazer aquela escalazinha, as escalas, a proporção dos segmentos, e aí vocês vão achar, vocês vão confirmar aí as fórmulas que nós estamos encontrando. Então, temperatura absoluta. Temperatura absoluta é a temperatura na escala Kelvin. E aí, nós temos que fazer a conversão, infelizmente, pessoal. Então, nós vamos estudar pressão, temperatura e volume. Por que volume? Porque o gás vai estar de acordo com o recipiente que o contém e aí a gente vai medir esse fluido em volume, tá? Então nós podemos variar essas três variáveis, né? Nós temos três variáveis que nós podemos aumentar, diminuir, manter constante, por exemplo, e ver o que é que ocorre aí durante essas situações que nós vamos analisar daqui a pouco, tá? Então eu posso manter uma constante e variar outras duas. Então, quando eu mantenho uma variável do meu gás constante e vario as outras duas, nós temos o que nós chamamos aqui de transformações gasosas. Então, nós podemos deixar temperatura constante, nós podemos deixar pressão constante e nós podemos deixar volume constante. Uma transformação aí, a temperatura constante, é uma transformação isotérmica, pessoal. Uma transformação a pressão constante, transformação isobárica. Uma transformação a volume constante, uma transformação
isocórica ou isovolumétrica, por exemplo, nós podemos ter esses três tipos de transformação. Claro, vou pegar cada variável e manter constante. E aí vai acontecer uma coisinha em cada uma delas. Vamos conhecer cada uma delas agora. Primeiro nós vamos falar da transformação isotérmica, também conhecida como lei de Boyle. Tá? Então isso daí foi determinado pelo físico Robert Boyle, né? Isso na Idade Média, para o estudo aí de gases que vão ser considerados ideais. Então vamos imaginar a seguinte situação, né? Eu vou ter uma transformação isotérmica. O iso aqui, na nossa boa e velha língua portuguesa, quer dizer prefixo de mesma, né? Então, isotérmica, mesma temperatura, né? Temperatura. Então, quando eu falo de uma transformação isotérmica, eu estou falando aí de uma transformação que possui a mesma temperatura. Então, vamos observar aí essa situação. Então, tem aqui um êmbolo, né? Tem um recipiente aqui com certo volume, tenho aqui as partículas de um gás ideal, né? Que essas setinhas indicam a direção de movimento delas. E aí no gás ideal a gente vai desconsiderar essas colisões, claro, das partículas, porque um gás é formado por partículas, né? E aí essas partículas estão colidindo aí contra a parede do recipiente e entre elas mesmas. Então no estudo de gás ideal a gente desconsidera essas colisões, tá bem? Então eu tenho aqui ó, um certo volume, 10 centímetros cúbicos, um êmbolo que pode ser pressionado e aumentar o quê? Pressão. Então eu tenho aqui, ó, tem esse volume de 10 centímetros cúbicos no estado 1, nosso estado inicial. Passando aqui para o estado 2, o estado final, eu diminuí o volume, né, e pressionei o êmbolo. Então o que é que aconteceu? Eu diminuí o volume e a pressão aumentou, né? Então você pode pegar uma seringa aí, por exemplo, tapar o orifício por onde sai o ar e você pode apertar. Você vai ver que você vai causar um aumento de pressão ao passo que você diminui aí o volume, né? De uma forma geral, esse comportamento de gás ideal nós podemos usar para estudar os gases aí no cotidiano, tá? O gás aí, o oxigênio, o gás hélio e outros gases aí que nós temos na nossa atmosfera. Então, houve aí um aumento de pressão, houve uma diminuição de volume. Então, já sei de uma coisa, pressão e volume são inversamente proporcionais. Então, tem aqui no estado inicial um certo volume, uma certa pressão. No estado 2, no estado final, eu diminui o volume, consequentemente, aumentei a pressão, inversamente proporcionais. Então, pressão inversamente proporcional ao volume, inversamente proporcional ao volume. E aí nós temos que recorrer ao que nós aprendemos lá de grandezas direta e inversamente proporcionais, né? Quando eu tenho grandezas diretamente proporcionais, a razão entre as duas grandezas é uma constante de proporcionalidade. Já para as grandezas inversamente proporcionais, o produto, ou seja, a multiplicação das duas grandezas, vai me dar aí uma constante também. Ou seja, então se eu pego aqui, ó, P1, minha pressão no estado 1, meu volume no estado 1, faço o produto, e eu divido aqui pela minha temperatura T1, isso tem que ser proporcional, ou seja, igual aqui a P2, o meu V2 e a minha temperatura aqui T2. T1 e T2 são iguais, são constantes. Então eu posso fazer aqui que a minha temperatura 1 vai ser igual à minha temperatura 2, que vai ser um valor constante. Então quando eu tenho uma igualdade, dois denominadores iguais, eu posso simplesmente fazer o cancelamento. Então eu tenho aqui, ó, que P1, V1, ou seja, o produto da pressão no estado inicial pelo volume, vai ser igual ao produto da pressão no estado final pelo volume final também. Então essa é a nossa primeira transformação isotérmica, que é a nossa lei de Boyle. Ou seja, se eu tenho temperatura constante numa transformação gasosa, isso significa que se eu aumento o volume, eu diminuo a pressão. Se eu aumento a pressão, eu diminuo o volume, de modo que o produto das pressões da pressão inicial com volume inicial é igual ao produto da pressão final com volume final. E aí eu posso representar isso através de um gráfico. Graficamente eu tenho isso. Um gráfico aqui de PV, né? O diagrama PV ele vai ser aí constante, vai aparecer a partir de agora de uma maneira constante
nos nossos estudos, principalmente nos próximos capítulos também, que nós vamos ver e estudar termodinâmica, tá? Então veja só aqui, ó, tinha uma pressão inicial P, tinha um volume 2V, então tinha aqui. Depois eu aumentei a pressão para 2P, o meu volume diminui para V, por exemplo. Então se eu dobro a pressão, o meu volume aí vai cair pela metade. E essa curva aqui, pessoal, essa curva é chamada de isoterma, tá? É uma curva isoterma. Então é bem importante que vocês percebam isso, porque no próximo capítulo nós vamos falar muito nessas curvinhas, essas curvinhas isotermas aí. Então, basicamente, gente, quanto mais afastada essa curva tiver dos eixos, maior vai ser a temperatura, mas ela vai ser constante. Então, a temperatura aqui nesse ponto A e a temperatura aqui nesse ponto B são iguais. Então, temperatura em A é igual a temperatura em B. Temperaturas constantes. É isso que nós temos quando nós estamos falando de uma transformação isotérmica. O que é importante? É a única transformação em que as grandezas são inversamente proporcionais. As outras duas transformações que nós vamos ter, ou seja, uma a volume constante e a outra a pressão constante, elas vão ser, no caso, as variáveis aí que mudam, né, que sofrem variação, elas vão ser diretamente proporcionais, e o gráfico de uma grandeza diretamente proporcional vocês devem conhecer como uma reta. Isso mesmo, pessoal. Então vamos para a nossa próxima transformação. Transformação isocórica, tá? Ou seja, uma transformação de mesmo volume, que é também conhecido como a lei de Charles e Gay-Lussac, tá? Então essa transformação nós vamos manter no estado 1, estado inicial, e no estado 2, o estado final, o volume constante. É como se nós tivéssemos uma panela, né, com gás contínuo, não um recipiente com gás ali no interior dele, há um volume constante, fechada, vedada, que o gás não consegue sair. E aí o volume não vai variar. Então veja só, o estado 1 aqui, eu tenho um volume inicial, tá aqui o meu volume, e no estado 2 esse volume permanece o mesmo. No entanto, o gás que está dentro dele vai sofrer um aumento de temperatura. Então, se eu aumento a temperatura, eu aumento a agitação térmica das moléculas desse gás. Consequentemente, elas vão bombardear mais a parede e vão acabar aumentando essa pressão. Então, pressão e temperatura vão ser aqui diretamente proporcionais. Então, se eu aumento a pressão, eu aumento a temperatura. Se eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão. Então, pressão e temperatura, neste caso de transformação a volume constante, P e T, pressão e temperatura, serão diretamente proporcionais. Então, isso significa que a razão entre pressão e temperatura vai ser constante. Ou seja, se eu fizer a razão da pressão e temperatura inicial, vai ser igual à razão da pressão e temperaturas finais. Então, se eu aumento uma, a outra também vai aumentar. Se eu diminuo uma, a outra também vai diminuir. Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? Tenho pressão no estado inicial, volume no estado inicial, sobre a temperatura no estado inicial, vai ser igual a pressão no estado final, volume no estado final, temperatura aqui no estado final, nosso estado 2. Volume 1 é igual ao volume 2. Então, como eu tenho que V1 é igual a V2, eu posso cancelar. Né? Se eu tenho aí dois valores iguais em ambos os lados da equação, posso fazer o cancelamento desses valores. E aí eu chego na conclusão de que P1 dividido por T1 vai ser igual a P2 dividido por T2. Ou, se preferirem, P1 vezes a temperatura 2 é igual a P2 vezes a temperatura 1, se vocês preferirem usar os produtos ao invés das razões. Então, nós temos aí a nossa transformação isocórica. Então, tirando a transformação isotérmica, né, foi a primeira que nós vimos, as outras transformações produzirão grandezas aí diretamente proporcionais. Se uma aumentar, a outra vai aumentar. Se uma diminuir, a outra vai diminuir. Como consequência, o nosso gráfico aí, vocês já estão vendo aí no slide, né, são retas
Então, nós temos aqui uma pressão inicial, uma temperatura inicial. Lembrando que aqui é o zero absoluto. Então, conclusão aqui, ó, no zero absoluto, se a pressão, se eu atinge a temperatura de zero absoluto, a pressão sobre aquele gás ali também vai ser zero, consequentemente. Tá? Isso aí para a escala aí Kelvin, no caso. Então, esses dois gráficos aqui dizem a mesma coisa, estão aí na mesma escala. Pressão por temperatura em Kelvin, né? Então, se eu aumento a pressão, minha temperatura aumenta. Se eu diminuo a pressão, a minha temperatura diminui. E assim sucessivamente. Né? Como nós temos o zero absoluto é a menor temperatura, não vai ter aqui nada negativo, inclusive pressão aí não vai ser negativo, claro, né, gente? Então, nós temos aí esse gráfico para o que ocorre na transformação isocórica. Então, vamos para a nossa terceira transformação. A transformação isobárica, né? Iso mesmo, mesma pressão, ou seja, pressão na transformação isobárica vai ser constante, conhecido aí como a lei de Charles, apenas Charles. A isocórica, Charles Gay-Lussac, aqui apenas a lei de Charles. E aí o que é que vai ter? Eu vou manter a minha pressão constante, ou seja, não vou variar a minha pressão. Então, nesse caso aqui, eu já sei de cara que a minha P1 vai ser igual à minha P2. Pressões iguais em qualquer estado aí da observação do comportamento do gás. Só que o que pode variar, temperatura e volume. Então, vamos supor aqui, nessa primeira situação, eu tenho aqui, ó, essa massa aqui exercendo uma pressão devido à força-peso, claro, e aqui a mesma massa, ou seja, a pressão vai ser a mesma, né? E aí o que é que acontece? Tem um gás aí contido dentro desse recipiente, o êmbolo é livre para variar o volume. Se eu aumento a temperatura aí, o êmbolo está livre aí para variar o volume. Então o que é que vai acontecer? Aumentei a temperatura, né? As moléculas de gás vão bombardear aí as paredes de modo a aumentar o volume, né? Empurrar o êmbolo para cima, aumentando o volume. Da mesma forma, se eu diminuo, reduzo a temperatura, o que é que vai acontecer aí? O que é que nós podemos esperar? Então, se eu diminuo a temperatura, as moléculas vão ficar cada vez menos agitadas e aí o êmbolo vai acabar baixando, mantendo aí a pressão constante, o volume vai diminuir. Então, eu posso pegar aquela mesma relação que a gente vem desde a primeira transformação, né? Então, P1, V1 dividido por T1 vai ser igual a P2, V2 dividido aí por T2. Claro, pressão vai ser constante. P1 é igual a P2, eu posso cancelar. E aí eu chego à relação de que se eu pego o volume inicial e divido pela temperatura inicial, vai ser igual ao volume final dividido pela minha temperatura final. E aí eu tenho novamente grandezas diretamente proporcionais. Então a razão entre essas grandezas diretamente proporcional vai produzir a mesma constante, independente do estado em que se encontra a transformação. Graficamente, grandezas diretamente proporcionais, nós temos aí esses dois gráficos. Um para a temperatura em kelvins, outro para a temperatura em graus Celsius. Então veja só, no máximo vai ser zero, né? Então se eu tiver aqui o zero absoluto, a temperatura de zero absoluto, né? Quer dizer que o volume vai ser zero? Não necessariamente, né, gente? Então veja só aqui, ó. Temperatura menos 273, né? Eu vou ter um volume que vai representar um volume aí muito próximo de zero, né? Mas não necessariamente igual a zero. Mesma forma aqui. E aí eu tenho aqui essas duas curvas, como há uma temperatura negativa menor que zero, né? A temperatura negativa é menor que zero, a temperatura na escala Celsius, temperatura na escala Kelvin, no máximo é o zero, que é o zero absoluto, e aí vai ser aí uma reta, né? Então isso daqui vai ser exatamente a razão, o coeficiente de inclinação dessas retas, vai a razão entre volume e temperatura, que vai me dar esse coeficiente de inclinação. Vocês devem ter percebido que eu falei em curva, mas uma reta é uma curva? Sim, gente. Uma reta é uma curva cuja curvatura mede zero, né? Então, o que é que estabelece se uma curva é sinuosa ou não, se ela é mais fechada ou não, é a curvatura dela. Então, curvatura zero, não existe curva, seria uma reta. Então, tá aí o gráfico para transformação isobárica. E, para a gente terminar por hoje, vamos falar da equação de Clapeyron, que é a equação dos gases ideais, né?
Isso daí para você analisar a pressão, volume e temperatura, independente aí de você manter constante ou não uma situação do tipo. Então, a equação de Clapeyron, né? Clapeyron fez experimentos e aí ele chegou à conclusão de que o produto da pressão pelo volume de um gás vai ser igual ao número de mols desse gás, constante dos gases ideais e a nossa temperatura, ou seja, PV igual a nRT, ou seja, pressão, volume, o N, número de mols do gás. Vocês devem ter visto isso em química, então volta lá, revisa um pouquinho em química o que é o número de mols, como é que a gente obtém. O R é a constante dos gases ideais, constante dos gases ideais. E o T é a temperatura. Tá? E aí essa constante, como o próprio nome diz, é constante, tem alguns valores aí tabelados. Nós temos para pressão em atmosferas, volume em litros, né? Temperatura em Kelvin. Todas elas, a temperatura vai estar em Kelvin, mas aí eu posso colocar aí também caloria por mol, joule por mol, e eu tenho esses valores aí da constante dos gases ideais, que vai depender muito dos valores que é dado também na questão. Então, o que é que dá para fazer? Ó, lembra que no início eu coloquei P1, V1 sobre T1, ou P vezes V sobre T, né? Vem daqui, ó. Se eu isolar nossas três variáveis, ó, P, V sobre T, é igual a NR, número de mols vezes a constante dos gases ideais. Esse valor aqui, para uma mesma massa gasosa, ele vai ser todo constante, né? N vezes R vai ser todo constante. Isso quer dizer que para uma mesma massa gasosa, pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial vai ser igual a pressão final vezes volume final dividido pela temperatura final, porque isso é uma constante, não é? Para uma mesma massa gasosa, o número de mols aí desse gás é o mesmo, a constante dos gases ideais para aquela mesma situação também vai ser igual em qualquer estado aí, né, em qualquer estágio da transformação. Então eu tenho aí que a minha equação de Clapeyron pode ser calculada dessa maneira. Ou seja, se eu tiver uma variação aí das três variáveis, o que é que eu posso escrever? P1, V1, T1, P1 vezes V1 sobre T1 vai ser igual a P2 vezes V2 sobre T2. Então, se eu não tiver nenhuma das três transformações, isotérmica, isocórica e isobárica, eu posso calcular como se dá a variação das três variáveis que nós estudamos em gases ideais, sem precisar necessariamente deixar uma constante. Eu posso variar as três também, tá? Então, por hoje é só, gente. Peço que vocês estudem, leiam o livro, tentem fazer os exercícios na nossa prova online, na nossa aula online, nós resolvemos também alguns exercícios com vocês. Então é isso, gente. Valeu, tchau, tchau e até a próxima.